De volta ao Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Meu último convidado de hoje tem um currículo extenso na área musical. É doutor em artes musicais pela Universidade Estadual de Michigan e, entre muitas atribuições, é o primeiro violinista e maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná. Eu converso agora com um músico com quase 50 anos de profissão, o Paulo Torres. Paulo, muito obrigado, que prazer ter você aqui no Identidade Geral. Igualmente, o prazer é todo meu. Vamos começar lá muito atrás, na tua infância. Eu acredito que você teve um grande incentivo familiar nessa área musical, porque o teu tio-avô escreveu só o hino do Paraná. Então eu imagino que esse ambiente musical sempre tenha feito parte da tua vida. Sim, com certeza. Foi uma grande influência na família ter um tio compositor deste calibre, né? Bento Mussurunga, conhecido por todo o Brasil, na verdade, e a família tendo meu pai como um maestro também e trombonista. Meu pai tocava trombone, a minha mãe tocava piano, sempre os hinos dos finais de semana, nos sábados, ela acompanhava. Finalmente, minhas irmãs todas passaram a estudar piano e eu acabei ficando enjoado do piano, porque eram 3 horas cada irmã tocando piano por dia. Eu tinha 3 irmãs estudando. Eu disse, não, piano não pode ser. Tem que ser outro outro alguma instrumento. Coisa diferente. E como era criança, o trombone também não se aplicava ao meu tamanho. Eu disse, vai ser violino então. E é um instrumento lindíssimo, né? O violino, ele tem um som encantador, realmente. Mas é um instrumento cruel, sabe? É muito eu não toco nenhum instrumento, mas já ouvi dizer que é um dos mais difíceis de se aprender a tocar. Dizem que se você esquece do violino um dia, ele esquece de você uma semana. É isso mesmo? Se você esquece dele uma semana, ele esquece de você um mês e assim vai. Ou seja, é um treino contínuo, é uma prática contínua que tem que acontecer. Todos os dias, várias horas por dia. Quantas horas por dia você toca? Depende. Quando estamos envolvidos com orquestra, são 3 horas pela manhã. Com os estudos à tarde, são mais umas 3 horas. Com o ensaio de um quarteto, música de câmara, gravação em estúdio, acabam sendo 9, 10, 11, 12 horas ao dia. Agora, Paulo, vamos falar da sua decisão em realmente ser um músico profissional. Porque essa não é uma decisão muito fácil aqui no Brasil. Muita gente sente o desejo porque estuda, porque gosta muito de música, sente realmente que tem o talento, mas sempre existe aquele pensamento: será que isso é realmente profissão? Será que isso não é só para ser um hobby? Porque será que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Será que eu vou conseguir me sustentar através da música? Como a gente estava conversando antes, você, tudo bem, tem um histórico familiar de músicos, né, com os quais você convivia muito próximos. Agora, como foi tomar essa decisão? Foi simples? Esses elementos que eu trouxe aqui também eram elementos que passaram pela sua cabeça na hora de tomar a decisão ou não? Enquanto estava formulando a pergunta, me veio à mente uma resposta que é a seguinte: Deus escolheu por mim. Porque eu, na verdade, estava envolvido com música e eu estava aqui em São Paulo participando do primeiro Festival Internacional de Campos do Jordão. Eu era o Spalo, o primeiro violinista, com Eleazar de Carvalho, e ali vários maestros do mundo todo estavam regendo esta orquestra, e eles me convidaram para estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários locais. E aí, naquela indecisão, porque eu estava com 17 anos, eu ia ter que fazer um vestibular, e eu pensei, puxa, mas por que não música lá no exterior? É bem valorizado, né? Então, aceitei essa oferta e fui para os Estados Unidos com bolsa de estudos completa, morando numa fraternity house, trabalhando numa grande orquestra sinfônica, de início a Nashville Symphony. Então, pude ver que rapidamente aquilo se tornou não só meus estudos, minha carreira, mas se tornou uma forma profissional realmente de encarar a música, não é? E fui muito abençoado por Deus, porque ao voltar de lá, já com uma bagagem bem grande, tendo vencido vários concursos, tendo estudado em várias universidades, ganhado vários prêmios. Chegado até o doutorado. Então, as portas foram abertas para mim quando eu cheguei aqui no Brasil. E consegui entrar em 2 universidades, entrei na Federal, entrei na PUC do Paraná, entrei na Escola de Música e Belas Artes, comecei a fazer gravações em estúdios, já gravei mais de 10 mil faixas.
Então se tornou, inclusive, uma profissão realmente rentável, inclusive. Né? E esse medo acabou não surgindo tão fortemente porque as coisas foram acontecendo uma atrás da outra, te dando certeza de que esse era o caminho, né? Muito interessante. Não, e sabe o que é mais legal ainda? Como dizia aquele sábio chinês Confúcio, né? Escolha fazer algo que você ame e jamais terás que trabalhar um só dia em sua vida. Então, olha que delícia, a música para mim se tornou realmente um motivo de alegria. Porque já pensou se tocar violino fosse um fardo, 9 horas com um violino, seria muito complicado, né? Com certeza. Agora, olha, como eu disse ali na introdução, são 50 anos de profissão, são mais de 5.000 concertos, a minha produção me disse. É muito tempo de estrada, muito tempo de estúdio, muito tempo de profissão, realmente. Sim. Fazendo um retrocesso, você consegue lembrar, consegue imaginar qual foi o momento mais incrível que você tenha vivido, Paulo, nesses 50 anos como músico? Puxa vida, é difícil pensar num só momento, porque quando você está ingressando numa universidade, começando uma carreira, você ganha um concurso internacional, já é o topo, já é o que melhor pode acontecer. Aí você está já, digamos, meia idade e você é convidado para fazer uma turnê pela Europa como solista e como maestro, tocando em todas as grandes igrejas europeias e nos grandes teatros e nos palácios. Então você pensa, puxa, esse é o momento mais grandioso da minha vida. E daí aparecem situações como eu experimento semanalmente de você tocar para pacientes nos hospitais e ser retribuído assim com choro, com abraços, com agradecimentos. Aquilo também para mim é algo muito comovente. Você tocou num aspecto muito interessante da sua carreira. Já há 23 anos, né? Você visita hospitais, alas de UTI, clínicas, asilos, até penitenciárias, levando música para essas pessoas que de repente não teriam acesso. Como é que é essa relação? Você decidiu fazer isso pelo bem que a música faz para as pessoas, pelo bem que esse momento, esse projeto traz para você mesmo como músico? De repente é um mix dessas duas coisas? Com certeza o início não foi assim tão brilhante. Minha mãe pedia para eu tocar para as visitas que tínhamos. E me irritava muito eu ficar tocando e as visitas conversando. Um dia, inclusive, eu bem pequenininho, parei e disse, enquanto vocês conversarem, eu não vou tocar. Minha mãe, meu filho, aquela questão. Então, eu não era uma questão assim de gostar de tocar para as pessoas. Eu tinha esse medo, um pouco esse receio. Mas um dia, visitando uma tia, que estava hospitalizada, e tocando para ela, levei o violino e pude perceber que vários pacientes saíram dos seus quartos, carregando soro para fora, para o corredor, tentando descobrir o que estava acontecendo e que música era aquela, tão gostosa, e eles queriam saber. Então eu fiz um sinal, olha, aguarde um momento e eu já irei aos seus quartos e tocarei para vocês também. E fui tocando e pude ver que eles realmente apreciavam, até que cheguei ao quarto de uma jovem, ela estava dormindo, e eu pedi à mãe, posso tocar? Ela disse, por favor, toca um hino, você conhece algum hino? Eu disse, sim, claro, eu vou tocar então aquele hino Quão Grande És Tu. E eu comecei a tocar para essa jovem, ela estava dormindo, de repente ela acorda, olha de um lado para o outro e tenta falar, mas não conseguia falar. Somente aqueles sons guturais saíam da garganta, não é? Para mim aquilo foi normal, mas a mãe se atirou em cima da menina, emocionada, começou a chorar. Médicos, enfermeiros correram para o quarto e eu fiquei muito preocupado. O que foi que eu fiz? O que aconteceu? E quando eu comecei a me afastar, a mãe da menina me segurou nas mãos. E eu perguntei o que aconteceu. Ela disse, minha filha estava em coma há 3 anos e ela acordou com o som do seu violino. Então, naquele dia, eu decidi que eu seria um instrumento nas mãos de Deus através da minha música. Então, não foi um projeto pensado, agora eu vou começar a visitar esses ambientes. Foi por causa de um parente e aí você viu o impacto que a música trouxe. Eu não tinha ideia de que poderia ser realmente tão impactante. Agora, como que é para o músico? Fala o teu sentimento, a hora que essa menina, a hora que você descobriu que ela veio da coma e aí ela simplesmente acorda por conta da sua música. Você mesmo, né, ressaltou o aspecto do músico que está num concerto, que é convidado para uma grande turnê, todo esse lado glamuroso que a música pode trazer. De repente você teve uma contrapartida, você teve um outro lado
da possibilidade que a música pode trazer a um músico? Com certeza foi Deus me tocando também naquele momento, porque no momento em que eu estava visitando um filho dele e levando esse consolo, essa esperança, esse conforto através da música, Deus estava ali presente também, Ele me fez sentir isso, né? E a partir daquele momento eu disse, não posso parar mais. E houve situações assim, em que foram acontecendo semanalmente, à medida que eu ia visitando os pacientes, milagres acontecendo diante dos meus olhos. E aquilo foi me impressionando mais e mais, e a ponto de eu quase desejar deixar tudo para só fazer isso, para ser realmente um instrumento nas mãos de Deus. Eu visitei um senhor, ele estava com câncer em estado terminal, e ele muito timidamente abriu a porta e eu perguntei, posso tocar para o senhor? Ele disse, toca. Aí eu toquei e daí, indo embora, eu disse que Deus esteja contigo. E pude perceber também que lágrimas rolaram pelo seu rosto. E ele me disse, Deus, na verdade, acabou de me fazer uma visita. Eu nunca mais vou vê-lo, ele já faleceu, mas para sempre ficará na minha memória essa impressão desse senhor com relação àquela música que eu pude, naquele momento de dor, de sofrimento, trazer a ele e confortá-lo, né? Poxa, que situação maravilhosa, né? E a ciência comprova já essa forma como a música pode tocar e pode melhorar a saúde das pessoas, né? A gente tem até aqui um estudo de 2015 da Universidade do Reino Unido dizendo o seguinte, foi feito na Universidade do Reino Unido, né? Mostrou que a música deixa pacientes que vão passar ou já passaram por uma cirurgia menos ansiosos e preocupados. Imagina, o paciente está indo ali para uma cirurgia, de repente ele ouve uma música e aquilo consegue acalmar, ele consegue se esquecer dos riscos que ele corre, né, dos perigos que ele corre ao ir para uma mesa de cirurgia. Então, é realmente isso, Paulo, que você experimenta todas as vezes que você visita um hospital. Sim, realmente a música tem um efeito muito grande. Ellen White escreve que, usada corretamente, a música talvez não encontre paralelo em seu poder de instilar no ser humano a beleza da verdadeira moral e dos princípios e propósitos mais elevados que devem reger as nossas vidas. Lindíssimo. E como Deus foi cuidadoso ao nos presentear com a música, né? Criar esse instrumento. Mas me lembro especialmente de dois casos muito parecidos. Um de uma senhora que estava na UTI por 9 semanas. Ela tinha tido aneurisma cerebral. E mais tarde, ela visitando uma amiga, aconteceu a coincidência de eu estar tocando naquela tarde e ela sair de um quarto e dizer, você é o Paulo Torres, que toca aqui nesse hospital? Eu disse, sim, eu quero te contar uma história. Eu estava na UTI e eu podia perceber, mesmo em coma, o som do seu violino. Ela disse, e o meu desejo, o meu sonho era acordar, despertar e abraçar aquela pessoa que me fazia sentir tão bem. E hoje eu vou poder realizar esse meu sonho. E juntos ficamos quase 5 minutos chorando. Mas tem outra história, que eu cheguei na UTI, toquei para uma senhora, e à medida que eu tocava um hino perto da sua cama, ela acordou, começou a tentar tirar as máscaras que aprendiam ali, mantendo a sua vida, né, através do oxigênio, etc., na UTI. E eu percebi que aquilo não ia ser algo legal, saí rapidamente dali da UTI. Quando 2 semanas mais tarde, sai uma senhora no final do corredor e vem caminhando em minha direção e começa a chorar, 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 e quando chega perto de mim, abraça e chora realmente. Eu fiquei bastante emocionado, não sabia o que dizer, e ela não conseguia falar. Quando ela, soluçando, conseguiu falar, ela disse assim, Deus usou você para a minha cura. Eu fiquei todo arrepiado. Como assim? Ela disse, eu estava na UTI aqui 2 semanas atrás, à morte. Meu quadro havia piorado tanto que os médicos já não sabiam mais o diagnóstico. E eu sabia que eu ia morrer. Eu estava procurando a paz. Eu queria que Deus me desse um momento de tranquilidade. Eu queria ter o conforto, a segurança de que eu estava nas mãos de Deus naquele momento final da minha vida. E eu não sentia Deus tão próximo. Eu não conseguia, Ele não falava comigo. Eu não conseguia me comunicar com Deus. Havia aquele vazio, aquele silêncio. E naquele desespero, disse ela, eu fiz um pacto com Deus. Eu disse assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma demonstração, uma prova de que o Senhor não se esqueceu de mim. E ela disse, eu comecei a orar intensamente por essa prova. Anoiteceu, eu fui dormir,
no meio da madrugada eu acordava, dormia, e aquele pensamento constante na minha mente. E por fim amanheceu e eu disse, Senhor, eu não vou morrer até que o Senhor me dê uma prova pequena que seja, e que o Senhor não se esqueceu de mim. Quando de repente, diz ela, eu ouço ao pé da minha cama o som do violino tocando o hino, não me esqueci de ti. Ela disse, eu sou adventista do 7º dia, frequento a igreja do Pilarzinho em Curitiba, meu nome é Maria Flor, e eu reconheci aquele hino. E sabia que você poderia ter tocado mais de 100 composições. Claro. E você veio ao pé da minha cama e tocou um hino que falava realmente de que Deus, mesmo que uma mãe venha se esquecer de seu filho, Deus jamais se esqueceria do seu Deus filho. mandou realmente essa mensagem para ela através de E aquilo você. foi tão confortante, disse ela, foi tão grande a minha fé cresceu tamanho, e eu me senti tão bem, disse ela, e com tanta esperança que em 2 dias eu tinha sido curado e tinha saído da UTI. Ô Paulo, lindas as histórias e muito bonito o trabalho que você acidentalmente começou a fazer e te faz tão bem também agora. Mas você é um só, não existem muitos músicos aqui no Brasil que acabam doando tanto do seu tempo para essa causa. Seria tão bom se a gente pudesse ter outros músicos despertados pela até a tua história e começassem a desenvolver esse trabalho, né? Esse também é um pouco do teu sonho, conseguir colocar mais músicos fazendo esse tipo de atividade, não é verdade? Com certeza. Meu sonho, na verdade, seria criar, digamos, uma ONG, assim, numa cidade, e chamar e reunir os melhores músicos e pessoas também, não somente excelentes musicistas, mas pessoas de um coração grande, com esse desejo espiritual também, de fazer o bem ao próximo, e visitar todos os hospitais, todos os enfermos, porque às vezes eu vou visitar um hospital, eu fui recentemente no Hospital do Rocio, em Curitiba, e são mais de 1.500 leitos, eu não consigo visitar Atender todos. O Hospital de Clínicas em Curitiba são 15 andares, o Hospital Nossa Senhora do Pilar, que eu toco semanalmente, também são muitos pacientes. Então, às vezes eu vou caminhando pelo corredor e os pacientes vão saindo dos seus quartos, mas às vezes eles estão acamados, não tem ninguém com eles para poder eles trazer ali para me ouvir. Então, eu sinto falta de que haja mais pessoas fazendo esse trabalho, mas sei que Deus tem realmente despertado mais e mais no seu povo, esse desejo de atingir também os órfãos, viúvas, pobres, necessitados, doentes, enfermos, através dos seus talentos, dos talentos Claro. que cada um tem, não é? Com certeza. Paulo, olha, muito obrigado por ter dado prazer. o presente de estar aqui com a gente, trazer toda essa sensibilidade musical aqui ao Identidade. agradeço. Que Deus continue te abençoando muito, para te dando força, te dando disposição para continuar esse trabalho tão bonito. Não só na música, profissionalmente, mas esse trabalho de atendimento a essas pessoas necessitadas. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Ok, eu aqui agradeço. Agora, é claro, eu não vou terminar esse programa aqui sem pedir para o Paulo tocar um pouco de violino, um artista como esse, com tanta experiência e com um talento tão lindo. E já que você tocou no assunto da música sacra, Paulo, vamos presentear os nossos telespectadores, os nossos ouvintes com essa música que nos faz tão bem. Então, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente se despede aqui. Na semana que vem a gente está de volta com mais boas conversas. E agora você fica com Paulo Torres.